Atos capítulo 16. Perdemos muito tempo das nossas vidas. Por quê? A oração precisa ser para o cristão, assim como o ar é para o ser humano. O ser humano pode viver sem ar? Sem respirar? E como é que um cristão pode viver sem orar? Ele acha que está vivendo, mas ele está sobrevivendo, está na UTI, está na CTI, está vivendo no piloto automático, mas não existe um termômetro melhor e nem maior da nossa fé do que a nossa vida de oração. É por isso que de Gênesis a Apocalipse você vai encontrar oração. Deus coloca Adão e Eva no jardim e todos os dias ia para trocar uma ideia, para conversar, para ter comunhão com o homem. E quando o homem peca, qual é a primeira coisa que é quebrada? Senão a comunhão. O homem que tinha prazer na orientação, na presença de Deus, agora se esconde e passa a ter medo. Passa a se esconder do Senhor. E quando, queridos, Jesus vem, e pelo teu santo evangelho, rasga o véu do templo de alto a baixo, o que é nos dado de forma muito simples, é mais uma vez agora o livre acesso à presença de Deus. E se nós temos esse livre acesso, como podemos viver longe dela? Como podemos viver fora dela? Como podemos fazer da oração um mal necessário e não um bem indispensável nas nossas vidas? Porque é o que por muitas vezes nós fazemos. Tirando uma pessoa muito doente, hipocondríaca, ninguém aqui vai ficar tomando remédio quando não está doente, não é verdade? Algumas pessoas levam a oração assim. Tiver com um problema com BO, oração. Mas no dia a dia, não se preocupam em buscar a Deus em oração. E queridos, aqui temos um texto principal, Atos capítulo 16. Para nos aprofundarmos acerca desse fundamento da presença. E quem está escrevendo essa parte da carta é Lucas, mas quem é o personagem que está vivendo essa história de Atos 16 é Paulo. Paulo plantou a igreja em Filipos, antiga Macedônia. Primeira igreja na Europa. E é importante a gente pensar e observar quem é Paulo. Quem foi Paulo? Como o nosso tempo hoje é curto, eu queria que você observasse uma única coisa. Um dia, Paulo era conhecido pelo seu nome grego, Saulo. Mas algo muda quando ele se encontra com Jesus. Quando ele conhece o Evangelho. Quando a santidade chega até ele. Quando ele passa a ter comunhão com os irmãos. Quando ele vai ser chamado agora para deixar de ser um perseguidor e ser um ministro. E a senha sobre a vida de Paulo você pode encontrar em Atos capítulo 9. Quando o próprio Senhor vai dizer assim para Ananias. Ananias, vá até a casa de Judas, a rua direita e procura por Saulo. O que Saulo estava fazendo, queridos? Ele está orando. Essa é a chave de transformação sobre a vida de Paulo e precisa ser a chave de transformação sobre a vida de todo aquele que foi nascido de novo. A lição de Atos capítulo 9 é: aonde nasce um cristão, nasce um homem e uma mulher de oração. Aonde nasce um filho de Deus, nasce alguém que ao invés de medo, agora tem prazer na presença de Deus. Aonde nasce um cristão, nasce alguém que mesmo com a agenda mais badalada e ocupada do universo, tem o seu prazer na presença de Deus. E isso não somente pede ao Senhor, mas busca por todos os dias da sua vida, até que possa encontrar. Como o salmista está dizendo, uma coisa
eu pedi, eu a buscarei, que eu possa habitar, que eu possa morar na presença do Senhor por todos os dias da minha vida. Agora, oração, queridos, é mas tão importante, porque Deus ouve e Ele responde às nossas orações. Você quer ver? Eu quero dar 2 minutos aqui para vocês. Para você conversar aí com a pessoa do seu lado sobre alguma coisa que você já orou na sua vida e você teve resposta. Tá bom? Conversa aí. Dá para cada um falar 1 minuto, tá bom? Não fale 3, não fale 5. Fale 1 minuto. Algo que você orou e Deus respondeu. Amém, gente? Bom, depois do evangelismo, quem for sair para comer, continua essa conversa, amém? Agora, voltando aqui comigo. Quem já teve uma oração atendida aqui, só levanta a mão, só para mim saber. Muitas, glória a Deus. Queridos, Danielzinho tem 3 anos. Meu filhinho. Essa semana minha sogra chegou, está aqui entre nós. Vai estar reforçando a equipe de intercessão pelo evangelismo hoje. Glória a Deus. E ela estava contando, ele estava contando para a vovó sobre o aniversário dele. Porque ele conversa tudo. Ele falou, vovó, por que você não veio no meu aniversário? A vovó, não deu tudo. Vovó, eu orei para o Papai do Céu e ele me deu uma festa. Com 3 anos ele estava reconhecendo, e foi verdade. Ele não teria festa, ele teria um bolinho, teria um salgadinho, uma comidinha, alguma coisinha simples. E Deus deu um negócio tão chique, mas tão bonito para ele, que só pode ter sido Deus mesmo. E com 3 anos ele já consegue reconhecer isso. Agora eu quero demonstrar para vocês, biblicamente, depois de forma prática, para a gente orar essa noite, queridos, como a oração é fundamental para quem quer viver na presença de Deus. É fundamental. E aí, queridos, nós lemos aqui Atos, amém? A partir do verso 13, Paulo chega à igreja de Filipos. É essa mesma igreja que nós encontramos a carta aos Filipenses. Aqui está falando do plantio dessa igreja. Paulo desejava ir para um outro canto, e o Espírito Santo soberanamente direcionou Paulo para a igreja de Filipos, que na verdade só era Filipos, não era igreja. Mas com a chegada de um homem de oração, nasce uma igreja. Será que a igreja... Aliás, será que a oração é importante ou não? Por quê? Perceba só que no verso de número 13, nem mesmo Paulo foi para fundar uma igreja. Esse não era o desejo de Paulo. O que Paulo está procurando, queridos? Veja só no verso número 13, a clareza. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, aonde esperávamos plantar uma igreja. É isso que está dizendo no texto? Não, o que Paulo estava procurando? Um lugar? O que ele esperava encontrar, queridos? Um lugar de oração, queridos. Não existe vida na presença de Deus sem um lugar de oração. Não vem me dizer que você vive na presença de Deus, que você ama Deus, que você quer a Deus, que você está sendo usado por Deus, que você ama o seu próximo, que você serve a Deus de todo o seu coração, sem o fundamento da oração. Paulo chega àquela cidade, ele está ansioso, ele está buscando, ele está procurando uma coisa que, assim quando ele nasceu em Cristo, ele estava orando. Você nunca mais vai ver sobre a bibliografia de Paulo ele deixando de orar. Você vai para a carta de Filipos, capítulo 1, capítulo 4. Ele está orando pelos filipenses. E assim nasce a igreja lá. E o desejo de Paulo não era plantar e nem começar uma igreja, era o quê? Buscar um lugar de oração. Mas quando nós oramos, Deus abre o coração das pessoas ao nosso redor. Veja só o que a palavra de Deus vai dizer. Paulo está procurando um lugar de oração, ele senta, começa a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali, e uma das mulheres, temente a Deus, se chamava Lídia, vendedora de tecido púrpura, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo.
Então percebam só, Paulo está procurando um lugar de oração, o texto nem nos diz que ele chegou a orar, mas dá a entender que ele encontrou esse lugar, ali ele encontra algumas mulheres e começa a compartilhar a mensagem. Qual a mensagem de Paulo? O Evangelho, a palavra de Deus, a presença de Deus. E quando Paulo está compartilhando essa mensagem, Deus abre o coração de uma empresária para que se iniciasse o trabalho da igreja, do reino de Deus, para que pessoas naquela cidade fossem salvas. Tudo porque Paulo estava obedecendo a Deus e procurando um lugar de oração. Quantos aqui tem pessoas ao seu redor que você gostaria que Deus abrisse o coração delas? Já tem dito isso como princípio, mas eu queria muito que você soubesse isso. As nossas palavras não têm poder de convencer ninguém, amém? O reino de Deus não é feito pelos homens mais capazes, mas pelos mais fracos. Veja só, quantas vezes a gente já não convidou alguém, que a gente até desistiu, já falou, para essa daqui não tem mais jeito. Quantas vezes a gente já falou, talvez fez até campanha de oração, mas depois a gente desistiu e parou. E perceba só que as pessoas terão o seu coração mais aberto para o Evangelho e para a mensagem que a gente fala, à medida de que nós passamos a falar mais de Deus, mais sobre essas pessoas para Deus, do que falamos de Deus para essas pessoas. Porque falamos e às vezes estamos batendo na rocha, em um coração endurecido, um coração que não quer ouvir. Mas quando nós passamos a falar para Deus sobre essas pessoas, Senhor, abre o coração, transforma a vida, muda a sorte, reescreve a história. Então o próprio Deus vai começando a abrir o coração das pessoas ao nosso redor, para que elas possam crer na mensagem de Deus, que também é um fundamento sobre as nossas vidas. Deixa eu ilustrar isso para vocês com testemunho pessoal. 2016, eu comecei a trabalhar em uma empresa de educação em Osasco. E no meu segundo dia de trabalho, eu era coordenador de tecnologia e um bocado de coordenadores educacionais, né? Coordenador sobre projeto de inglês, de artes marciais, português, matemática, enfim. No segundo dia era aniversário da coordenadora na ocasião de inglês. E aí, queridos, você chega num ambiente, quando canta parabéns, né? Quando tem um bolo, tem um aniversário. Qual é a vontade de um crente? O que você já fica com vontade, se não de estender a sua mão e orar por ela? Sim ou não? Tem algum crente aqui essa noite? Amém? E eu já, meu Deus do céu, meu segundo dia de trabalho, né? Como é que eu vou fazer? Eu morrendo de vontade, vai, ora. E eu pensei, não é sábio, né? Pedi para orar aqui no meu segundo dia de trabalho. Mas, aqui dentro meu coração queimando, aqui dentro meu coração desejoso e todo mundo lá cantando parabéns, rá-tim-bum, não sei o quê, comendo bolo salgadinho. Eu aqui no meu coração, Senhor, toca, abençoa, alcança e usa a minha vida, Senhor. É meu segundo dia aqui, mas eu não vim aqui porque eu simplesmente preciso do dinheiro e do trabalho. Eu preciso do dinheiro e do trabalho, mas tem propósitos maiores aqui. E queridos, o nome dessa coordenadora é Aline. Ela, na ocasião, estava afastada. E tinha um outro coordenador, que era o das artes marciais, chamado Rafael. E ele não era um cristão. Pelo contrário. Ele era um baladeiro, bagunceiro e mulherengo. E Deus foi me dando graça de me relacionar com o Rafael, com a Aline, com os demais coordenadores. Mas desde o segundo dia já gerou uma conexão, sabe? Poxa, aniversário dela. E orando. E Deus foi dando a oportunidade. Por muitas vezes eu pensei em bater no Rafael, porque esses grupinhos de trabalho, normalmente são sujos, né? Eles querem colocar você
dentro de grupos onde vai rolar conversas sujas, pornografia. E aí o Rafael chegou a me colocar nos grupos, eu vi o conteúdo primeira vez, saí. Aí uma das vezes ele, você não gosta, né? Eu falei, gosto, é por isso que eu vou me casar. Porque eu gosto muito, vou ter uma mulher para chamar de minha mulher. E aí ele sempre zoando, não, é porque você é crente, você não pode e tal. E aí às vezes me zoando na frente das pessoas, né? E eu sempre com bom humor, né? Não gostando da brincadeira, mas também pensando, Senhor, eu quero ganhar ele para Jesus, né? Mas a minha vontade é dar um soco nele. Mas se eu der um soco nele, ele vai me arrebentar. Porque ele é faixa preta de judô. Não vai dar certo esse negócio. Mas continuei orando, queridos. Para encurtar a história, algumas semanas depois, Rafael começa a perguntar sobre a igreja. Vai nos visitar. Diz estar gostando da Aline. E ele falou, só que eu não sei como é isso. Porque a vida toda, eu nunca gostei de ninguém. E aí eu incentivei ele, falei, não, que legal, agora você está gostando de alguém, então esse é o caminho. Ele começou a ir na igreja com a Aline, e Rafael casou com a Aline. Eu tive o privilégio de batizar Rafael como meu pastor, eu nem era pastor, mas estava ali do lado dele. E a Aline se reconciliou com o Senhor, e eles tiveram 2 filhos, ela liderou o ministério infantil na igreja, ele começou o projeto de judô, e hoje foram enviados de Osasco também, estão servindo o Senhor no interior, por causa de oportunidades profissionais. Mas eu quero dizer, queridos, para vocês só que o mesmo Deus que abriu o coração de Lídia, porque Saulo estava procurando um lugar de oração naquela cidade, é o mesmo Deus que abriu o coração de Rafael, que restaurou o coração de Aline lá no meu trabalho. Há 8 anos atrás. Porque quem vive, anda na presença de Deus e ama o Senhor, não pode jamais ignorar a arma espiritual chamada oração. Mas você percebe só que esse texto não acaba aqui, amém? Que a gente foi para o verso 16. E queridos, eu fui muito perseguido e rotulado na minha empresa. Tinha lá na minha empresa pessoas, líderes em outras religiões, que sempre me perseguiam e etc. Isso daí faz parte em qualquer lugar do mundo. Se você quiser viver uma fé genuína e piedosa no Senhor, você será perseguido. E aí Paulo está no verso 16, queridos, agora já num outro dia, juntamente com Silas, dizendo assim, certo dia indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava, e por mais uma vez não vai dizer nesse texto, que eles oraram, mas a prioridade da vida deles era o quê? O lugar de oração. E aí essa escrava começa a bajular, e você quer perceber um homem e a mulher de Deus assim, elogios, a gente vai aprendendo a lidar com eles, né? Quando são sinceros, quando estão no Senhor, muito obrigado, a glória é para o Senhor, né? Em mim mesmo não tem nada de bom. Mas Paulo estava percebendo que aquele elogio, na verdade, era uma bajulação. Então ele percebe que aquilo vinha do espírito maligno. E Paulo repreende. E eu gosto desse texto nas versões Almeidas, porque vai dizer que que na NVI vai trazer, escrava que tinha um espírito maligno, vai dizer que era uma jovem. Era uma jovem. Era uma jovem possessa, uma jovem escrava, uma jovem presa em vícios, por espíritos malignos, sendo utilizada como um canal de lucro pelos seus donos. E aí, Paulo vai estender as mãos sobre aquela mulher e o espírito maligno precisa deixar ela. Por quê? Paulo era um homem de oração. Quantos na nossa geração hoje ainda podem estender as mãos sobre alguém que está possesso e maligno, e o espírito maligno tem que deixar? Aí eu te pergunto, por que se Deus é o mesmo, John? Porque talvez alguns vão pensar assim, vou ter que chamar o meu pastor, o meu líder de GP. Se Deus quer usar você, só basta você ser um homem ou mulher de oração, querido. É o mesmo Deus, o sacerdócio é universal, Ele nos concedeu o poder. E aí, Paulo expulsa, e agora aquela jovem está livre,
E os donos dela vão ficar nervosos, porque eles ganhavam dinheiro à medida que ela adivinhava a vida das pessoas. E por causa disso, Paulo e Silas entram em uma fria, entram em uma furada. Vão ser presos. Mas antes disso, temos uma jovem curada, liberta, que era instrumento de Satanás, e agora está livre pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Deus continua fazendo isso no nosso meio também. Eu não sei se vocês perceberam, mas os nossos evangelismos, pessoas têm entregue a vida para o Senhor e têm se reconciliado com Jesus. E isso é o poder do nome de Jesus que nós carregamos, porque somos uma igreja e uma juventude de oração. Enquanto nós saímos, pessoas estão aqui clamando. Mas não saímos também sem a nossa própria vida consagrada, porque no final das contas a nossa maior estratégia não são as águas, as placas, os coletes, a nossa beleza, a nossa capacidade evangelística, não. É a presença de Deus sobre as nossas vidas, é a nossa vida consagrada no Senhor. E um querido desses jovens que se encontrava moribundo, dormindo em uma dessas praças, alguns meses atrás inclusive, vai estar se batizando amanhã para a glória do Senhor Jesus. É ou não é? Vai estar se batizando amanhã. E Deus tem libertado. E Ele tem dado testemunho de vitória sobre as coisas que o aprisionavam. E queridos, essa não é a história somente dessa jovem e nem daquele jovem. Essa é a história de muitos jovens, de muitos adolescentes, de muitos pais, de muitos adultos, de muitas pessoas da nossa cidade e além da nossa cidade, que Deus quer libertar da escravidão do pecado através da sua e da minha vida. E Ele vai fazer. Somente e tão somente quando nós estivermos sempre buscando um lugar de oração. Sem medo do que pode nos acontecer. Porque aqui Paulo e Silas vão ser aprisionados. Verso 19 vai dizer que percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava jovem agarraram Paulo e Silas, o arrastaram para a praça diante das autoridades e o levando aos magistrados disseram: esses homens judeus estão perturbando a nossa cidade. E aí, queridos, eles são presos. Verso 23 vai dizer que foram açoitados severamente, ou seja, eles tomaram uma pisa. E se você é um homem ou uma mulher de oração, você não tem medo do que pode lhe fazer o homem. A nossa vida é do Senhor. E eles são lançados na prisão e o carcereiro recebe instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lança no cárcere interior e lhes prendeu com os pés no tronco. Mas, enfim, parece que Paulo e Silas encontraram lugar de oração. Enfim, parece que a Bíblia vai registrar que eles conseguiram orar, embora buscassem isso com todo o coração, com toda a força. Embora esse seja o estilo de vida, por muitas vezes as distrações do serviço, da comunidade, do ministério, do nosso lar, os nossos afazeres, acabam nos impedindo de que nós possamos orar de fato e verdade com um tempo de qualidade. Mas é por isso que a palavra do Senhor vai dizer em 1 Tessalonicenses 5:17 que nós devemos orar sem cessar, orar continuamente. Ou seja, orar em espírito, orar sempre, orar o tempo todo. Mas que, assim como em Mateus 6 também, o Senhor se agrada de que nós tenhamos um lugar de oração, que ao entrar nesse lugar a gente possa fechar as portas e buscar ao Pai que nos vê em secreto, para que esse Pai que nos vê em secreto possa ouvir as nossas orações e trazer recompensas públicas sobre a nossa vida. E perceba só, no verso de número 25, Paulo parece ter se dado mal, não é? Por ser um homem de oração. Agora eu pergunto para você, querido, se fosse você buscando um lugar de oração, tentou orar, não conseguiu. Tentou orar, foi bajulado. Libertou uma pessoa, foi preso, foi chicoteado, foi encarcerado. Eu não sei não, às vezes eu penso assim, se eu tivesse num dia meio ruim, né? Sabe aqueles dias que a gente está meio ruim?
esquece de orar, não faz o devocional direito pela manhã, passa o dia inteiro, mal ora pelo almoço, aí vai dormir, agradece. Eu tentei orar, Senhor, e não consegui. Eu não sei você, mas às vezes por coisas tão menores a gente desiste de orar, não é verdade? Mas Paulo e Silas estão presos por buscarem um lugar de oração, por estarem obedecendo a Deus. Mas mesmo estando preso, o verso de número 25 vai dizer que por volta da meia-noite, Paulo e Silas não estavam reclamando, não estavam murmurando, não estavam chorando, não estavam chateados, mas por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos de louvores a Deus. E não era assim baixinho, não. Não. Eles estavam cantando e louvando a Deus, e os outros presos ouviam. Porque as trevas, a prisão, as perseguições não podem intimidar o nosso amor, a nossa paixão por Deus, os fundamentos da presença de Deus na nossa vida. E quem é um homem de oração, em particular no privado, vai ser um homem de oração também no coletivo, seja na praça, seja em uma prisão. Sabe o que vai acontecer, queridos? Você já sabe, né? O que acontece? Vamos ler o texto. Verso 26. Enquanto eles oravam e cantavam hinos. Verso 26. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Aleluia. Vou ficar em pé. Parecer que está acabando. Às vezes tem algumas correntes que estão nos prendendo no banco, né? O que Davi diz, queridos, no Salmos 27? Uma coisa eu pedi ao Senhor, e eu a buscarei, e é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor, que eu possa habitar na tua presença todos os dias da minha vida. Paulo e Silas estão na prisão, mas aquilo que eles estavam buscando, desde quando Deus abriu o coração de Lídia, desde quando Deus libertou aquela jovem possessa, eles continuam buscando mesmo presos. E o que acontece enquanto eles oram, enquanto eles cantam louvores ao Senhor? Um terremoto que abala as portas da prisão, que quebra as cadeias que os prendiam, que quebra as correntes, que abala não somente o mundo espiritual, mas é um reflexo tão forte, tamanho poder da oração, que o mundo físico é abalado. Eu não sei quais experiências de oração você compartilhou, queridos, mas Deus é o mesmo ontem, o nosso Deus é o mesmo hoje, o nosso Deus é o mesmo sempre, e Ele permanece desejando que nós possamos buscá-lo por todos os dias das nossas vidas. Agora não vem falar que você busca a Deus, que você ama a Deus, sem uma vida de oração, sem uma vida de constância em oração. Ou quando o avião está caindo, até o ateu ora naquele momento, fala assim: meu Deus,
uma juventude forte, uma igreja forte, homens e mulheres fortes que nasceram de novo e que vivem à procura de um lugar de oração, porque sabem que no lugar de oração encontram a presença de Deus de uma forma que não podem encontrar em nenhum outro lugar dessa terra. Sabem que na presença de Deus, a vida, a liberdade, a paz, a salvação, a transformação, a consolo, a descanso, a bálsamo. O salmista diz: uma coisa eu peço, e eu a buscarei por todos os dias da minha vida. Eu quero habitar na tua presença. Eu quero morar na sua casa. Eu quero viver na tua presença por todos os dias da minha vida, Senhor. Queridos, eu não sei você, mas eu já tive experiências assim também, de orações no mundo espiritual se refletirem no mundo físico. Eu me lembro de um dia estar orando, indo trabalhar de ônibus. O carro estava quebrado. Osasco, 2012. Um aninho de convertido só. Você não precisa ter 10, 20, 30 anos de convertido para buscar a Deus de todo o seu coração e para viver na sua presença. E eu pedindo: Senhor, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. O Senhor é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O Senhor é o Deus desses heróis da fé. Se manifesta hoje, permite eu ver, Senhor, alguma coisa. E eu me lembro que a polícia para um carro bem na minha frente, 10 metros do ponto de ônibus. Abordam aquele motorista. Ele sai com as mãos na cabeça, abrem um porta-mala, e dentro daquele porta-mala tinha uma mulher acorrentada e com uma fita na sua boca, que tinha sido sequestrada. E eu não faço ideia daquilo que iria acontecer com ela, mas eu sei que aquele dia Deus resgatou e libertou aquela mulher na minha frente, para trazer uma resposta ao mundo físico, a uma oração de um menino. É o Deus que continua ouvindo e respondendo orações. O Deus que me impediu que eu me relacionasse e casasse com uma menina que eu já estava, como dizem aqui no Nordeste, arriado, né? Os pneus arriados por ela. E um retiro de oração e solitude. Deus falou para mim um nome, eu anotei no meu caderno, juntamente com outras coisas que eu sabia que eu precisava romper na minha vida. E depois de alguns meses, quando eu já estava arriado, e eu fui perguntar: Senhor, sinal verde, posso avançar? É de Deus, de família, de igreja, amo o Senhor. E o Senhor falou assim: vai no seu caderninho, meu filho. E eu falei: o que tem no meu caderninho? Quando eu fui olhar, entendi, Senhor. Pediu para me afastar, me afastei. Quem quer viver na presença do Senhor aqui por todos os dias da sua vida, amém? Enquanto essa canção é cantada, se você quer isso mesmo de todo o seu coração e viver mais profundo na presença de Deus, corre aqui para o altar e faz um voto, uma aliança de um renovo, de uma restauração, de um novo tempo da sua vida na presença de Deus e de sobre toda a sua vida, da sua vida de oração. Um tempo novo sobre a sua vida de oração na presença de Deus. Lista de oração, agenda de oração, lugar de oração. Um tempo novo sobre a sua vida na presença do Senhor.